Vamos agora ao último conteúdo do Palco Itaim nesse primeiro dia de evento. O painel O Impacto da Regulamentação nos Patrocínios do Esporte, avaliando o potencial do mercado. Convido o moderador, no seu segundo painel do dia, senhor Luiz Gustavo Zonca, VP Sportsbook do Rei do Pitaco. Seja bem-vindo. Novamente. Para acompanhá-lo, convido o senhor Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo Futebol Clube. Para os aplausos de vocês. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Convido o senhor Fábio Wolff, CEO da Wolff Sports. E o senhor Roberto Trinas, fundador da Catina Sports. Sejam bem-vindos. Tenha um excelente painel. Com a palavra, o nosso moderador. O microfone já estava ligado. Não? Olá, agora sim. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês três aqui. Sei que o trânsito lá fora não estava fácil para chegar, né? Mas chegamos todos aqui. A ideia aqui do painel é a gente trocar algumas figurinhas aqui com perguntas e respostas e depois abrir para vocês também perguntarem o que desejarem. Vou começar com o Toni aqui. Queria que você contasse um pouco a experiência de ter vivido isso no São Paulo já. Você está no seu segundo patrocínio master com casas de apostas, né? Queria que você contasse essa experiência, ou seja, como está sendo, como foi. Se você puder contar um pouco para a gente, Toni. Claro. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. O São Paulo talvez tenha sido o primeiro grande clube dos grandes do Brasil, né, a ter como patrocinador master uma casa de apostas. Isso foi no começo de 21. Internamente foi um processo longo de negociação e de aprovação interna. Se tinha algum receio de casa de aposta, naquele momento ainda o cenário era bastante complexo, vamos chamar assim, sobre as casas de apostas, ainda havia muitas dúvidas, né? E a gente teve um trabalho de praticamente 3 anos com a Sportsbet.io, perfeito, uma empresa correta. Já a mudança para a segunda, a Superbet, foi um processo que durou 3 telefonemas, né? O Ale, que aqui está e hoje dirige a Superbet, a gente já vinha falando há algum tempo em outro momento com outra empresa. Foi muito rápido o processo, porque aí o mercado já era diferente, as empresas de bet já estavam estabilizadas, já se havia um conceito sobre isso, já havia regulação em vias de acontecer também, é um outro aspecto importante. Mas eu acho que o importante é o que eles trazem para o futebol, e não só para o futebol, para os veículos de comunicação, para o esporte, né? Você percebe que hoje, no caso específico do São Paulo, que é um dos grandes clubes do Brasil, talvez tenha hoje o 3º ou 4º faturamento, um patrocínio master da Superbet representa cerca de 15% do faturamento do São Paulo num ano, considerando venda de jogador, considerando direitos de TV, considerando bilheteria. Então, é um valor hoje bastante importante para um clube. Assim como o valor investido para patrocinar eventos, para patrocinar campeonatos, para patrocinar as empresas de comunicação, também é importante para fazer um negócio como um todo funcionar, para fazer um negócio como um todo ficar de pé, né, como se diz. Então, eu entendo que as casas de aposta hoje elas têm um papel muito importante, né? Já passou aquele medo do que vai acontecer, já passou o temor do que vão dar calotes. Então, o São Paulo, especificamente, tem muito cuidado com isso. Então, nós temos 2 empresas internacionais, 2 grandes players do mundo, do negócio, do segmento. Então, a gente se preocupou muito com isso, sempre se preocupou, sempre fez due diligence, sempre investigou muito bem, você sabe disso, participou lá atrás. Esse é um ponto super importante de entrar, porque tem
não vou mencionar clubes aqui nem nada, né, mas você vê contratos que demoram para ser assinados, porque tem um processo de due diligence gigantesco, várias análises, e tem clube que de um dia para o outro anuncia um patrocinador, e você fala, cara, não fizeram nada, né? Não foi feito absolutamente nada aqui. E esse é um ponto super importante. Tá? Eu tenho uma outra pergunta sobre isso mais para frente, mas é um ponto importante. Mas isso é super, eu acho que isso é super válido, porque no segmento de bet, no segmento bancário, no segmento de telefonia, qualquer segmento, você tem empresas e empresas. Então é natural é saudável para o clube, para a empresa, para o mercado. Nós trouxemos, por exemplo, recentemente a Mondelez para o projeto de name rights do estádio. E trouxemos um player de um segmento que nunca esteve no futebol, uma marca internacional. Isso é muito bom para o esporte. E as casas de aposta têm feito esse trabalho importante de subsidiar. A gente consegue hoje ter Rames no São Paulo, a gente consegue ter Lucas no São Paulo, porque a gente tem certeza que por detrás tem uma empresa séria, que paga em dia, que nos dá garantia de um bom caixa. Então, eu acho que é um processo de win-win muito importante para nós. Para o Fábio, tem uma pergunta mais sobre a regulamentação, tá? E você que está no mercado há um tempão, como você enxerga essa regulamentação hoje e o que ela pode ser benéfica e também atrapalhar o futuro, ou seja, o que a gente tem hoje, como você vê o futuro com essa regulamentação? Vai mais atrapalhar ou vai mais ajudar? Boa tarde a todos. Eu tenho 28 anos de mercado e desde 2018 nós fazemos negócio com casas de aposta. Eu vejo a regulamentação só com bons olhos, não vejo nenhum ponto que... na verdade, a regulamentação ela vai fazer uma limpa. Hoje, cada dia aparece uma nova casa de aposta. Eu sei porque nós atendemos as mais óbvias e as menos óbvias. E tem casas de apostas que você inicia uma conversa e que ela não te passa a menor segurança. Da onde vem o dinheiro, a questão do contratual, compliance. Nós temos um compliance na agência que um dia falou, não dá para ficar sem esse segmento. Eu falei, não. Eu tenho que ser sincero que essa foi a pergunta. Eu falei, de jeito nenhum, né? Esse segmento é o segmento hoje que é representativo, é o segmento que mais coloca dinheiro, sem dúvida, no futebol, mas tem que encontrar os bons players para trabalhar, né? E, enfim, então, a regulamentação ela vem num bom momento para deixar no mercado realmente as empresas que vão passar por essa espécie de compliance que o governo estabeleceu, né, de fornecer os documentos, de comprar a licença, de pagar a licença e de trabalhar dentro da regulamentação que foi estabelecida. Enfim, então, na verdade, eu acho até que demorou para isso acontecer, porque várias casas de apostas aí, vieram para atrapalhar o trabalho das casas de apostas que são sérias no mercado. E quem está em casa não consegue, muitas vezes, distinguir, porque vem o jogo, aí depois vem o embaixador de marca, e depois vem a propaganda, e depois o cara vai dormir e aparece no celular, ele é bombardeado e tem uma certa dificuldade de separar realmente quem vale a pena e quem é sério, de quem realmente, de repente, pode vir um pagamento grande e não vai honrar com ele, né? Enfim, então acho que vai ser muito bom para o mercado, com certeza. Obviamente que não vai impedir essas piratas, vamos chamar assim, de continuarem atuando. Aí cabe, obviamente, aos órgãos responsáveis para fazer. Mas eu acho que a legislação é muito positiva, né? Então, por exemplo, eu só posso, a Superbet com certeza é uma delas, né? Eu só posso patrocinar o São Paulo se eu tiver
tiver a licença, se meus papéis realmente, né, foram analisados enfim. Então, não é só o clube, mas é o clube, é o campeonato, é a propaganda, é a mídia. Então, isso vai ser muito bom para o mercado, porque, como o Tony mesmo disse, por exemplo, a Superbet hoje representa 15% do faturamento, e isso possibilita fazer coisas importantes. Ter um Rames, né? Acaba sendo uma bola de neve positiva, né? Você tem o dinheiro, você contrata o jogador, aí você tem a torcida, o ciclo virtuoso, isso que eu quis dizer. Você vende a camiseta, você vende, né, outros patrocínios, enfim, óbvio que se a gestão for bem feita, que é o caso do São Paulo hoje. O Trinas hoje presta consultoria para alguns clubes voltado a isso, mas antes, um pouquinho mais atrás, você foi diretor de marketing do Palmeiras, né? E estando dentro de um clube, para mim tem uma coisa hoje que, obviamente, isso caminha junto, mas é assim, a gente vê muitas empresas botando dinheiro ali, enfiando um caminhão de dinheiro no clube, mas não pensa, e às vezes o próprio clube não pensa, em ações desse caminhão de dinheiro, né? Então, por exemplo, você tem programa de sócio-torcedor, você tem um monte de coisa por detrás que essas casas de apostas podem aproveitar, usar melhor. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque eu acho que ainda existe, tem clubes que já trabalham bem isso, mas ainda existe uma lacuna gigantesca no mercado, ou talvez em alguns clubes, ou mesmo nas casas de apostas também, de aproveitar tudo isso, né, todo esse dinheiro que é pago. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Boa tarde, Tony, Fábio, boa tarde para todos vocês. Essa pergunta é ótima, porque eu acho que o estágio de evolução, a gente está cumprindo um primeiro estágio de evolução. As empresas chegaram, então você está construindo marca, você está construindo lembranças, você está construindo ali os primeiros estágios de construção da marca no mercado. Os clubes, se a gente for pensar aqui, eles têm 150, 155, chega a 160 milhões de torcedores. Eu acho que todo clube tem uma base potencial de clientes, né, uma carteira ativa de clientes, que deve servir muito além da questão da visibilidade na camisa. Eu acho que esse estágio, provavelmente, a gente vai entrar agora. As empresas de betting, elas podem ajudar os clubes a construir as suas integrações de bases de dados, diferentes bases de dados de sócio-torcedor, de ingresso, de e-commerce, que vem do aplicativo, para que isso se transforme efetivamente num canal de vendas à disposição, não só do parceiro de betting, mas do parceiro financeiro, etc. Então, eu acho que essa cobrança vai ser muito saudável, porque o que me preocupa também, Tony, Gustavo, a gente já viu o futebol brasileiro depender muito de alguns poucos players e segmentos, né? O segmento financeiro foi um deles, a Caixa mesmo patrocinava muitos clubes, e eu acho que os clubes hoje têm uma dependência muito grande também desse segmento. Então, é bom para as empresas e é bom para os clubes que eles sejam cada vez mais autossuficientes. Na linha do jogo responsável, na linha do jogo... É quase que um jogo responsável com os clubes também. Ou seja, clubes, eu estou aqui, estou investindo em você me dá visibilidade em troca, mas, ao mesmo tempo, eu quero que você se transforme num canal de venda, você vai gerar negócio para mim, e, ao mesmo tempo, esse teu canal de venda você vai conseguir vender para outros parceiros também, evidentemente. Então, eu vejo dessa forma, esse potencial de mercado, eu vejo muito nessa linha. Eu acho que tem uma questão muito, talvez, óbvia, né, do patrocínio na camisa, que tem uma visibilidade muito grande, mas eu acho que a grande maioria dos clubes não se deu conta ainda do potencial que ela tem como pensar o clube como uma carteira de clientes, né, que vão ser transformados de torcedores em consumidores, né, e potenciais clientes aqui, apostadores, no caso. E até sobre isso, é uma outra pergunta para você, Tony, que assim, hoje, por exemplo, você tem a Superbet com o São Paulo, né? Se você puder dividir isso, mas eu imagino que o São Paulo hoje se prepara para receber a Superbet. Então, eu imagino que não é apenas o marketing da Superbet que diz ao São Paulo o que quer fazer, mas imagino que você deve ter um time lá dentro também pensando, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco como funciona isso, ou seja, como o clube se prepara para receber isso também.
importante essa pergunta. Antes de subir aqui, nós estamos conversando sobre um projeto de o São Paulo propondo para a Superbet uma ideia para a gente fazer um jogo, para a gente fazer uma ativação de marca importante para eles e engajar a torcida nessa ideia, nesse projeto. A gente tem esse papel também. Você sabe que eu estive do outro lado do balcão muito tempo, né? Eu fui diretor de marketing da LG, patrocinei o São Paulo por muitos anos e sei da importância de você fazer ativação. E uma das coisas que eu provoco o meu time é que a gente apresente para os nossos parceiros ideias, que a gente traga para eles projetos. Às vezes é chato, porque a gente fica, vamos fazer, parece... é até desconfortável, muitas vezes, para eles dizer, não quero, porque às vezes não está adequado com a estratégia dele no momento, às vezes não tem budget para fazer aquele projeto. Enfim, nem sempre é possível realizar o que a gente leva. Então, muitas vezes a gente fica até um pouquinho, puxa, parece uma coisa chata. Mas eu entendo, na linha do que o Trinas falou, é importante que os clubes entendam que esse é um momento especial do mercado com as empresas de betting, que essa quantidade enorme que surge, uma hora vai acabar, que as coisas vão ficar mais claras e que a gente precisa trazer para eles muito mais do que a visibilidade. Isso é uma coisa importante. A gente faz, por exemplo, com a Superbet, uma série de ações de relacionamento, de venda. Fizemos no passado com a Bitso. É muito importante isso, que a gente entregue valor além do awareness. O awareness é óbvio, mas é muito importante que a gente faça isso. E nós temos, dentro da estrutura de marketing do São Paulo, um atendimento para cada cliente. Na verdade, não para cada cliente. Obviamente que a Superbet, que é o master, é o grande investidor do São Paulo, ele tem uma pessoa dedicada, mas a gente tem lá pessoas para atender os nossos parceiros, para propor, para atender o dia a dia e para trazer ideias novas para fazer ativação. Eu entendo que isso é a chave do sucesso. A visibilidade é muito importante, ainda é uma ferramenta de marca importantíssima, mas ela não pode ser solidária, ela tem que ser solitária, ela tem que estar envolvida num 360 de ideias. Fábio, eu vou contigo outra vez com o tema da regulamentação, que é algo que a gente discute muito hoje no mercado, que é assim, o que vai acontecer pós-regulamentação? Hoje a gente sabe o valor dos patrocínios, mais ou menos, X, Y, Z, mas a gente sabe que muita empresa que paga esses valores hoje não paga imposto, né? Então, esse dinheiro que entra praticamente 100% limpo, né? Existe uma grande fatia do mercado que acha que pós-regulamentação as ofertas vão cair, ou seja, quem pagava X vai pagar X menos alguma coisa. Como você vê isso? Essa é uma pergunta que essa é uma pergunta que já me foi feita inúmeras vezes, incontáveis vezes, e eu em nenhuma delas consegui cravar. Porque, ao mesmo tempo que, de fato, hoje as casas de aposta não pagam imposto, nós temos também casas de apostas que não pisaram no país. E são casas de apostas gigantescas. Então, é difícil falar. Nós negociamos, esse ano, por exemplo, nós temos 10 patrocínios com clubes de futebol com casas de apostas. Um deles foi, inclusive, a gente fechou o patrocínio master do Curitiba, que foi o maior contrato da história do Curitiba com a Reels. E conversando com o cliente, mas o ano que vem, né, eu não sei, é impossível dizer. É impossível, porque tem esses dois lados, né? Tem um lado, tá bom, hoje eu não pago imposto e amanhã eu vou pagar. Então, não vou nem dar o exemplo do São Paulo, que o Tony já falou, o cliente está aqui, mas eu não tenho mais esses, sei lá, 60 milhões que você está me pedindo, eu tenho tanto, né? Mas, ao mesmo tempo, pode chegar uma americana, uma grande, né? Tem algumas grandes chegando, estão esperando a regulamentação. E ela pode falar, eu pago, né? E pago até mais, porque tem muito disso agora também, né? O que a gente já derrubou de casa de aposta em contrato e também já foi derrubado, foi uma grandeza. Por exemplo, nós fechamos 2 anos do Master do Santos com a PixBet,
E já do meio para o final do contrato, a Blaze derrubou o nosso contrato. E nós já fizemos isso com outros também. Então, é um bang-bang agora, um faroeste, e acho que qualquer um do mercado que cravar se o valor vai ser maior ou vai ser menor, realmente, a menos que ele me traga um estudo com tangível, aí não dá para dizer. É uma verdade, e ainda tem o fato das multas, né? Porque todo mundo aprendeu, né? Com todo mundo sendo derrubando todo mundo, as multas hoje ficaram muito mais altas, né? Então, para você derrubar alguém, custa o novo valor mais o valor da multa, que é bastante grande. Uma pergunta para o Trinas aqui, um ponto até que a gente conversou já faz um tempo sobre isso, e o Tony tocou no assunto aqui. Hoje em dia, a gente ainda vê clubes que recebem ofertas similares e, sem pestanejar muito, o clube vai para a oferta que, às vezes, é nada a mais comparada com outra, sem entrar de novo no processo de due diligence, de análise e tal. Como você, hoje, que trabalha com todos esses clubes, fala com eles, cara, às vezes é melhor você pegar 3 milhões a menos aqui, mas está com um parceiro grande de verdade, do que aceitar uma oferta, primeiro, de alguém que você tem dúvida que vai pagar, e segundo, de alguém que talvez não passe num due diligence normal, né? Você tem esse trabalho ainda de explicar isso para os clubes? Não, exatamente isso. Porque são esses estágios de maturação, de evolução, né? O primeiro estágio, parece que todo mundo é igual, de certa forma, você não conhece muito. Aí você vai começando a se aprofundar para entender quem ativa melhor, quem entrega mais do que só o dinheiro, quem está preocupado em ativar a marca, em promover a marca do clube também. Isso é uma via de mão dupla, né? Acho que o patrocinador quer enxergar um clube estruturado. Quem é o clube mais estruturado? Não é só a visibilidade na audiência, que o futebol, de fato, você pega as maiores audiências do país, a gente está nos jogos, são jogos ao vivo, né? E fora a cobertura de segunda a segunda, né? Em todos os veículos de imprensa e tal. Então, é uma baita visibilidade que vale esse dinheiro muito grande investido. Mas quando você passa essa primeira fase de euforia e tal, e começa a maturar um pouco mais, no ambiente já de regulamentação, com impostos, onde você tem que começar a fazer mais conta, né, para valer o retorno, para entender o retorno sobre o investimento, do ponto de vista do patrocinador, você vai querer se associar com um clube que esteja mais estruturado, que te passe uma gestão mais profissional, né, que tenha a possibilidade de trabalhar conjuntamente para desenvolver um canal de vendas para esse clube. Tem exemplos já que eu tenho conhecimento de empresas que estruturam planos dentro de programa de sócio-torcedor específicos, né, para você alavancar a base. Então, você está trazendo ali uma recorrência importante para o clube, né, que vai ficar para o clube, e você, além disso, você teve um investimento, teve um subsídio, teve uma vantagem para o clube e para o torcedor para se engajar no programa do clube. Então, assim, é uma via de mão dupla em que o patrocinador tem que olhar para o clube e entender quem são os clubes mais bem estruturados, ou seja, você estimula os clubes a levantar a barra também da gestão, da governança, do compliance e de todo esse aparato de marketing, né? E, do outro lado, o clube também enxergando nas empresas, que é muito a tua pergunta, falando assim, pô, isso aqui, qual é a origem, onde já passou, o que já aconteceu, qual é o histórico, né, de ativação, de pagamentos, Então, eu vejo, a gente está num estágio, o futebol como um todo, né, e a gente, com o segmento de bet, a gente está num estágio de aprendizado, evolução contínua, que naturalmente vai decantando ali, as que não são muito promissoras, vão indo, né, para o fundo, né, na analogia aqui, e as grandes empresas vão ficar mais visíveis, vão disputar mais, pelo menos as grandes marcas, né? Então, acho que esse é um movimento natural que vai acontecer, mas, invariavelmente, o recado principal que eu gostaria de aproveitar a tua pergunta eu acho que os clubes têm que entender melhor o negócio das empresas de betting, né? E se esse negócio depende, como as maiores empresas do mundo são empresas de dados, né? Você precisa conhecer profundamente as pessoas, seus hábitos, comportamentos. Acho que os clubes ainda entendem muito pouco. E eu entendo isso também porque tem uma deficiência muito grande de tecnologia dentro dos clubes, né, para você investir em ferramentas. Não é a prioridade do clube de futebol. A gente sabe quais são as prioridades no dia a dia. Mas, de novo, também como um estágio de evolução gradual que a gente vive, eu acho que investir para conhecer profundamente seu torcedor,
começar a integrar todas as bases de dados e evoluir para se tornar, de fato, um canal de vendas e não só, né, de um parceiro, né, para diversas frentes de comunicação, de ativação, acho que isso talvez seja o próximo estágio, que ainda está muito no início, e eu acho que pode ser uma grande oportunidade, dado que a gente sabe qual é a característica do futebol. Você tem a lealdade do seu torcedor. Eu não sou um bom exemplo para isso, né? A gente estava falando ali. Mas você tem a lealdade do seu torcedor durante todo o ciclo de vida, né? Então, em 70, 80 anos, 90 anos, você está ali e a pessoa está propensa a se relacionar contigo. Se você tem um parceiro de betting, uma empresa que é parceira do seu clube, você vai naturalmente privilegiar aquele canal, aquela empresa. Eu vejo muito nessa forma. E aí, foi muito o que o Tony falou ali de ter, eu acho que do ponto de vista do patrocinador, para concluir, não me alongar mais, é olhar para dentro do clube e ver qual é o clube que entende isso, tem uma estrutura para atender, porque a gente vê hoje nos clubes estruturas ainda muito incipientes, para dizer, para ficar, né, para não entrar em detalhes, e você tendo uma equipe dentro do clube que até entende como se fosse um trabalho de uma agência, né, que vai trabalhar para promover a marca, vender a marca, isso faz muita diferença. Tenho certeza que no caso de São Paulo é isso. Queria fazer um comentário. Os clubes de futebol, eles têm que tomar cuidado, porque no momento que você faz um bom contrato de patrocínio, você tem que respeitar esse bom contrato de patrocínio e não ficar no mercado procurando por um melhor contrato. Isso está acontecendo demais em clubes, inclusive, que acabaram de fechar contratos altíssimos, maior contrato, é recorde atrás de recorde, né? Mas clubes assim com números absurdos e que ligam e falam, putz, você não consegue. Aí eu penso assim, putz, até você? Não é possível. Então, o que é ruim? O clube, o pensamento é muito imediatista. E imediatismo pode até te gerar um contrato melhor, mas vai arranhar a tua imagem. Porque o mercado está observando, né? Um clube que muda, fecha uma casa de aposta, 2 anos, aí não segue o contrato, aí já fecha com outra. E depois, possivelmente, já vai fechar com outra. Aquele passa a ser um clube perante o mercado que não é confiável. E não repassa o dinheiro da multa, né? Acontece também. Isso... Enfim, não são coisas tão simples. E tem um outro ponto também nessa linha. A gente recebeu lá no São Paulo propostas, antes de fechar com a Superbet, já no final do contrato com a IO, de empresas novas de mercado, como você falou, todos os dias abre, que você faz o diligence, não consta nada, porque a empresa tem 6 meses de vida, 5 meses de vida, não consta nada. E se propõe a pagar milhões, dezenas e dezenas de milhões. E aí, qual é a garantia que você tem? A empresa não tem nenhum problema de restrição, porque é nova, e aí a gente pede carta bancária, fiança seguro, aí somem. Tem 100 mil reais no contrato social. Contrato social com 100 mil. Não é simples, não. A gente tem mais 12 minutinhos aqui. Também queria deixar a plateia, o público fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém... Sim? Pegou o microfone, podia contribuir com alguma coisa aqui. Não, só queria adicionar que hoje o CONAR já publicou o Arnex UX, né, que regulamenta, uma autorregulamentação, né, um código de autorregulamentação publicitário para o segmento de apostas. E, enfim, na nossa opinião, muito bem escrito. A gente teve um case recentemente com São Paulo em que a gente gravou um comercial de televisão. Solicitamos ao São Paulo que indicassem ali 3 jogadores para participar do comercial. E um dos jogadores, ele tinha 21 anos, mas ele não aparentava ter 21 anos. E aí a gente recusou, falou, vamos mudar esse jogador aqui, porque ele não tem a aparência de quem tem 21 anos, que é um critério extremamente subjetivo, né? Mas, enfim, para justamente não infringir essa cláusula, a gente preferiu alterar. Eu vejo assim, com muito bons olhos a regulamentação das campanhas publicitárias. Eu acho que é extremamente importante. A indústria tenta passar sempre uma mensagem de que o jogo ele é entretenimento e ele tem que ser entretenimento. Nem o operador, que é um jogador ludopata, e, obviamente, nem a família desse próprio jogador, e nem ele mesmo quer ser ludopata, ninguém escolhe ser viciado em jogo.
E isso é uma proteção muito grande uma preocupação muito grande que a gente tem nos operadores, e com certeza absoluta a regulamentação da nossa indústria tende a contribuir para isso. Óbvio que quando a gente fala de patrocínio, por exemplo, o que acontece hoje no caso que foi citado ali pelo Tony, de alguns países europeus banindo o segmento de apostas, é porque de fato os mercados eles amadurecem. Quantos anos de aposta existe na Inglaterra? Exatamente. Então, você tem um amadurecimento desse mercado e, em algum determinado momento, com a penetração das casas de apostas, com o poder de investimento que os operadores têm, aquilo acaba se tornando meio que um monopólio. E tem que ter muito cuidado até para falar essa palavra, porque entende-se como, e o Brasil ainda está muito longe disso, como o Tony colocou. Assim, as casas de apostas elas têm uma contribuição enorme para o futebol. Se você for ver hoje a competitividade do futebol brasileiro, é óbvio que eu não atribuo isso somente às casas de aposta, mas sem dúvida nenhuma a injeção de dinheiro das casas de aposta. Outro dia saiu um estudo que os operadores colocam no futebol 555 milhões de reais por ano, só em futebol profissional. Então, sem dúvida nenhuma, esse dinheiro se reverte na performance esportiva dos clubes, e o que eu acho extremamente positivo para os clubes nesse momento. Em 20 anos, em 30 anos, eventualmente esse cenário ele pode estar um pouco diferente e, de fato, deve-se começar a conversar sobre uma regulamentação mais estrita. Mas, nesse momento, eu não acho que seja o caso de conversar sobre isso. É muito mais deixar a indústria nascer para depois, eventualmente, afinar ela do que tentar já começar num nível que está uma legislação espanhola que, de fato, proíbe isso, ou a Inglaterra que está movendo para esse caminho. Né? Do lado de patrocinador e de anunciante, a coisa está muito em aberto. A gente está num universo, por exemplo, de direitos autorais, a gente tem players que ignoram completamente. Naming rights também. Esse manejo das propriedades ainda está muito... Desculpa, só tá bom. Sim, desculpa. O meu ponto é só que, do lado do patrocinador, não existe proteção nenhuma em direitos autorais, de imagens. Então, a gente está vendo o uso de imagem de jogadores amplamente usado por players que não tem nem botar o pé no Brasil, parafraseando. Ou até o uso de naming rights assim, extremamente violado por vários players do segmento. Então, eu acho assim, eu vejo os dois lados, que é restritivo a indústria nascer, mas, ao mesmo tempo, para a indústria nascer, a gente tem que ter players com segurança de agir, de apoiar, de patrocinar. E aí, para mim, ainda está um pouco, sabe, me escuta. Desculpa. Imagina. Mas eu acho extremamente... Perdão, mais uma vez, aos palestrantes aqui. Mas eu acho que... Eu concordo com você, acho que isso é uma questão de maturidade da indústria. Então, você vê, como o Fábio acabou de colocar ali, você vê hoje, cada dia nasce uma casa de aposta diferente e às vezes, o operador não tem nem noção de que aquilo ali é protegido por direito autoral, uso de imagem de jogador, etc. Eu tive um caso numa empresa anterior em que a empresa era patrocinadora oficial da Copa do Mundo, da FIFA, e você entrava em todos os outros sites e tinha lá a taça na homepage do cara, o cara estava usando a taça da Copa do Mundo, e a gente não podia usar isso no Brasil, porque não tinha esse direito. Mas marketing de emboscada tem em todos os segmentos, não é só em aposta. Tem um ponto importante, desculpa. Por exemplo, nós somos a agência que detém o direito exclusivo de imagem do Hendrick. O Hendrick é menor, e o Hendrick vira e mexe está nessas artes de casa de aposta. É um negócio que incomoda muito. Direito de usá-lo. Eu tenho o direito de usá-lo, não uso, porque ele é menor. E as outras que não têm o direito de usá-lo estão lá usando. Não existe uma regulação, mas não existe uma regulação. Eu acho que a partir do momento que a própria regulamentação das apostas passarem, isso passa a ser mais olhado com... Hoje, pode ser tudo. Eu posso reclamar, eu posso ter o direito de chegar e reclamar com ele, ele vai reclamar com quem? Vai ter uma casa de aposta que está na Ásia, não estou falando mal da Ásia ou da Europa ou de qualquer lugar, mas nem está aqui. O cara usou a imagem, você vai processar quem? É complicado. E é muito dinâmico, porque os jogos, como eles acontecem com muita frequência, a arte sobe todo dia. Então, por exemplo, outro dia subiram com a arte, uma casa de aposta X, subiu a imagem do Hendrick. E não era nem imagem coletiva de atletas, era ele só. E a gente tentou entrar em contato e falar que aquilo não poderia fazer,
por alguns motivos, né? Primeiro, ele é um menor de idade. Segundo, eles não compraram, mesmo que ele tivesse 21, né? Eles não compraram o direito da imagem, eles não podem fazer isso. E a gente não teve sucesso, não teve retorno. E então esse vai ser um ponto muito importante, porque por mais que nós tenhamos uma regulamentação na teoria bem feita, na prática a história é outra, né? E nós sabemos bem que vários segmentos aí perdem centenas de milhões de reais todo ano, porque o governo, as entidades, os órgãos responsáveis não conseguem, por exemplo, combater a pirataria na frente do estádio do Morumbi, né? Morumbis, desculpa, Morumbis. Né, Morumbis. E, enfim, então é isso, vamos ver. Como o Alexandre falou, deixa a coisa acontecer e depois a gente faz os ajustes, né, que tenham que ser feitos. É isso. Não adianta, antes da indústria realmente dar o pontapé inicial, já querer adivinhar como tudo vai funcionar. Eu acho que a regulamentação está bem feita e, enfim, torcer aí para que quem investir na licença realmente tenha o seu direito respeitado. Um minutinho aqui. Não sei se tem mais alguma pergunta da plateia. Boa tarde, pessoal. Até aproveitando o ponto que foi levantado aí, trabalhando junto com a Comebol, a gente teve uma situação bem parecida no começo do contrato do nosso patrocinador, em que várias marcas, vários players do segmento de apostas usavam, né, assets das nossas competições, Libertadores, Sul-Americana, afinal isso é um grande chamariz, mas aí vai também do player que é patrocinado ajudar, né, a ter isso. Eu acredito que a Superbet tenha isso no São Paulo, faz todo o controle certamente disso daí, então acho que isso daí traz muita segurança, né, e para o investidor, né, que é, no caso, o operador, buscar um clube, uma federação. E aí a minha pergunta, né, com essa divisão hoje que nós temos, né, entre LFU, Libra, etc., como que muda, na visão de vocês, essa não união, né, como a gente esperava e tinha sido uma grande expectativa, e como que isso poderia aumentar o potencial do investimento, não só do segmento de apostas, mas também de qualquer outro segmento, tendo uma liga unida e trazendo patrocínios em geral para um produto unificado. Dá outro seminário isso, né? Fácil. Tem tempo aí para isso? Eu vou me arriscar aqui. Eu ia usar, a gente está usando muito a palavra que o Alexandre usou também, a questão de estágios de evolução, né? Tudo acontece no tempo certo. Aí eu vou na perspectiva do copo meio cheio. O tempo que está demorando, acho que é um tempo necessário, né, de amadurecimento. E ele vai acontecer, naturalmente, porque todos sabem que vai ganhar mais dinheiro dessa forma, com a união, com o fechamento, mas tem um tempo certo para acontecer. Acho que tem a questão, a gente sai de uma situação que cada clube tinha a sua situação particular em acordos prévios e agora começa a olhar para uma situação mais coletiva. Então acho que tem um tempo e isso vai acontecer, porque naturalmente é o que eu ia emendar na outra pergunta, né? Eu acho que é o grande benefício que nós temos hoje, nesse caso específico, é que vários mercados já passaram por isso antes. E a gente tem todos os aprendizados para digerir, né, para entender e implantar, executar mais rapidamente. Não preciso passar aquele tempo todo, ou não precisa passar por tudo que os outros mercados passaram, por exemplo, em termos de regulação e regulamentação. E eu acho que sempre tem que partir, e de novo vejo na perspectiva do copo meio cheio, eu vejo os clubes evoluindo muito na profissionalização. Então, tanto do ponto de vista regulatório, em que as empresas, os clubes podem ajudar de certa forma, né, mas as empresas também, as empresas mais bem conceituadas podem se autorregular, né, exemplo do que foi falado do CONAR também, da questão da publicidade. Acho que tem que sair na frente, tem que se regular. E os clubes também, nesse caso, da sua pergunta específica sobre a questão da valorização dos ativos numa união,
eles têm um papel fundamental nisso individualmente, né, para olhar isso e contribuir com o todo. Então, não sei se eu respondi, acho que é muito um seminário, é algo para muitas horas de debate, mas acho que é por aí. É complexo, é uma coisa super complicada, né? Nós estamos 40 pessoas, cada um defendendo os seus interesses, cada um se achando mais bonito que o outro. Não é fácil. E eu acho que tem um tempo de maturação. Eu entendo que hoje os presidentes têm um outro nível de ego, de 20 anos atrás, compara os presidentes e compara hoje, né? Eu acho que é uma construção. Se você pegar a Libra, por exemplo, que é a entidade que o São Paulo participa, a gente tem lá 65% do PIB do futebol, mas tem 35 fora. Então tem que fazer um trabalho para trazer os outros 35 para se juntar. Isso está sendo feito, está sendo construído. Não se desistiu do projeto, mas não é fácil. E eu acho que tem seu tempo de maturação, de entendimento. Fechar com a Globo já foi um primeiro passo. E as casas de apostas também estão nesse negócio, porque eu tenho contratos que, se eu tiver com a Globo, é um valor, se eu não tiver com a Globo, é outro valor. Então, é um quebra-cabeça bastante complexo. Vamos fazer outro seminário. Bom, pessoal, a gente já estourou o nosso tempo aqui. Agradeço vocês, obrigado, viu? Eu apoio a ideia de outro seminário, inclusive estou disponível para atendê-los. Muito obrigada a todos os participantes da mesa, muito obrigada a todos que ficaram com a gente até agora. Eu peço que fiquem de pé para que a gente possa fazer uma foto de vocês todos juntos.